Fala aí, doutoras e doutores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Lex Machina e hoje vamos utilizar de novo o Notebook LM. O meu último vídeo em que eu usei o Notebook LM para fazer uma contra-razões de apelação fez bastante sucesso. É o vídeo que mais foi assistido no meu canal até agora e por isso eu estou trazendo mais conteúdo do Notebook LM, porque eu vi que vocês gostaram. Então, hoje vamos fazer uma coisa bem parecida com o último vídeo. Vamos fazer uma contra-razões de agravo. Então, antes de ir para o vídeo, gostaria de pedir aqui para você se inscrever, deixar o like e o seu comentário com a sua sugestão ou elogio ou até mesmo crítica aqui para o nosso canal. E para você, advogado, que quer melhorar a sua produtividade e eficiência com a ajuda da inteligência artificial, não esquece do meu curso Do Papel ao Prompt, Advocacia na Era da IA, esse curso que eu mostro como você vai utilizar a inteligência artificial de maneira segura para melhorar a produtividade na sua rotina jurídica. Nele eu vou te ensinar os fundamentos principais da inteligência artificial que você precisa saber, vou te ensinar como escrever um prompt ideal, como buscar jurisprudência com a ajuda de inteligência artificial e no final, como escrever petições com IA. Então, se você se interessou, o WhatsApp está aqui na descrição embaixo e bora pro vídeo sem mais delongas. Partiu! Então, bora lá, né, pessoal? Primeira coisa, você vai abrir aqui o seu Notebook LM, como sempre, e clicar em Criar Novo. Galera, um agravo de instrumento, para quem não sabe, é aquele recurso que você vai utilizar para contestar decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que são tomadas pelo juiz durante o processo, mas que não são as decisões finais, elas são relativas a algum pedido específico de tutela, por exemplo, ou a uma decisão sobre alguma prova, qualquer tipo de decisão que aconteça durante o processo. E hoje a gente vai estar fazendo uma contra-razões ao agravo de instrumento. Ou seja, vai ter o agravo de instrumento que contestou uma decisão interlocutória e a gente vai rebater o que contestou, o agravo que contestou essa decisão. Ou seja, a gente vai estar concordando com a decisão interlocutória. Então, antes da gente começar a utilizar o Notebook LM, vou explicar um pouco esse caso fictício que eu preparei para a gente trabalhar em cima. Então, primeiro a petição inicial desse processo, onde o João da Silva fez uma ação, apresentou uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face das máquinas potentes LTDA, porque ele está dizendo que ele adquiriu um modelo Super Solda 3000 pelo valor de R$50 mil, conforme a nota fiscal em anexa, e apenas depois de 15 dias de uso, a máquina apresentou um grave defeito, parando de funcionar completamente. Aí ele falou aqui do direito e pediu uma tutela de urgência, que a tutela de urgência ele pede: requer-se a concessão de tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC para determinar que a ré substitua a máquina defeituosa por uma nova de mesmo modelo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000. Uma multa diária bem cara, né? Ou seja, ele pediu aqui para que a máquina seja substituída no prazo de 48 horas, com o pedido dessa tutela, né? Já na contestação, a máquina potentes LTDA falou aqui que o laudo técnico preliminar que eles fizeram, realizado após a reclamação do autor, constatou que o defeito decorreu do mau uso pelo consumidor. Ou seja, ela está querendo afirmar que a culpa do defeito da máquina foi do João da Silva e não foi um defeito de fábrica da Máquinas Potentes LTDA. E aqui, na decisão interlocutória, foi negada a tutela. Ele falou aqui que a concessão de medida nesse momento processual seria temerária e poderia gerar um dano reverso à ré, caso ao final se comprove a tese de culpa exclusiva do consumidor. Então, por isso, o juiz fictício indeferiu a tutela de urgência.
E isso é uma coisa bem comum, né? Você vai, pede uma tutela de urgência e o juiz nega esse pedido de tutela e aí a parte vai e agrava em cima para ver se consegue o deferimento desse pedido. Então aqui o agravo de instrumento foi interposto pelo João da Silva, né? E ele fala aqui das razões para a reforma, né? Fala que a alegação de mau uso é uma tese defensiva que depende de instrução probatória para ser confirmada. Até lá prevalece a presunção de que o vício é do produto. Ou seja, que ele está falando o porquê o pedido tem que ser deferido. Ele está contestando a decisão interlocutória para ver se defere o pedido de tutela de urgência. E aqui no final eu coloquei uma contra-razões de agravo que não tem nada a ver com esse processo, que vai ser a fictícia, mas ela vai ser muito importante para a gente usar ela de exemplo de contra-razões de agravo fictícia, para você utilizar lá no Notebook LM e ele entender como você constrói uma contra-razões de agravo de instrumento. Então, bora lá utilizar o Notebook LM. Vou te mostrar os prompts que eu uso para fazer todo esse processo de construir a primeira versão de uma contra-razões ao agravo de instrumento. Já estamos aqui com o Notebook LM aberto e a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui do lado esquerdo, né? São todas as fontes que eu coloquei para trabalhar em cima. E para utilizar esse primeiro prompt, a gente vai precisar apenas da contra-razões de agravo de instrumento de exemplo. Ou seja, vamos selecionar apenas ela, desselecionar, né, essas outras, ou desselecionar o agravo de instrumento fictício, a contestação, a decisão interlocutória e a petição inicial, deixando apenas a contra-razões de agravo de instrumento fictícia de exemplo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu colei esse prompt, que é o seguinte. Você é um advogado experiente com um amplo conhecimento na elaboração de petições jurídicas nos termos do Código de Processo Civil. Leia atentamente o documento Contra-razões de agravo de instrumento em anexo, que está aqui selecionado, né? Que servirá como referência para tom, estrutura, estilo de escrita e linguagem. Eu coloquei até tom duas vezes aqui, deixa eu tirar. Escrita e linguagem. Faça uma análise de como a petição foi construída e memorize esse padrão para aplicá-lo na petição que será solicitada a seguir. Ou seja, eu coloquei essa contra-razões ao agravo de instrumento fictícia apenas para ele entender como se estrutura e como se escreve uma, sem considerar nada do conteúdo de mérito, né? Do conteúdo fático que está naquela petição. Eu pedi para ele entender a estrutura, o tom, o estilo de escrita e a linguagem, deixando de lado, né, essa parte de fatos e de mérito. Então, vou dar aqui o play e ele vai aprender como eu estruturo a minha contra-razões de agravo. Então, aqui ele fala como ele aprendeu, né, a fazer uma contra-razões ao agravo de instrumento. E ele me chamou até de colega, que é o prezado colega, atendendo a sua solicitação, realizei análise pormenorizada da peça Contra-razões de agravo de instrumento. Demonstra um padrão exemplar de peticionamento forense em instâncias superiores. A seguir, apresento a análise detalhada de como a petição foi construída, memorizando seu padrão, tom, estrutura de escrita e linguagem. E aqui ele fala sobre a análise, né? Se você não concordar com alguma coisa, você pode ir aqui no chat e falar, não, eu prefiro que o mérito seja escrito dessa forma, ou que antes do mérito venham as preliminares, etc, etc. Tudo do jeito que você preferir. E agora que ele aprendeu como fazer essas contra-razões ao agravo de instrumento, eu vou colocar esse prompt aqui, olha bem, e ele vai fazer com que o Notebook LM faça a primeira versão das minhas contra-razões ao agravo. Olha aqui. Elabore uma minuta de contra-razões. Eu vou colocar aqui, eu estou sempre falando de agravo de instrumento, mas o certo é ao agravo de instrumento. Ao agravo de instrumento, utilizando como base o modelo de contra-razões ao agravo de instrumento anteriormente fornecido, replicando sua linguagem, estrutura e estilo argumentativo. A presente peça deve rebater ponto a ponto
os principais argumentos contidos no agravo de instrumento em anexo, de forma técnica, coesa e fundamentada. Ou seja, eu vou já desselecionar aqui a contrarrazões ao agravo de instrumento, que está selecionada, e vou selecionar o agravo de instrumento fictício, que já está aqui. Pronto. Para a elaboração da tese, utilize os fundamentos jurídicos e fáticos constantes na decisão proferida, vou selecionar, selecionei, e na contestação também anexada. Vou colocar aqui a contestação. Reforçando as razões acolhidas pelo juízo de primeiro grau e os argumentos apresentados pelo réu em sua contestação. Mantém o padrão de formalidade e a organização lógica observadas no modelo. Ou seja, eu pedi para ele rebater o agravo de instrumento fictício com os argumentos da contestação, né, que foi escrita, e também da decisão interlocutória fictícia. Ou seja, a gente vai estar aqui representando, né, a máquinas potentes LTDA nesse agravo e vai utilizar os argumentos da contestação e reforçar os argumentos também da decisão interlocutória. Vou dar o play aqui e aí vocês vão ver que já vai sair a primeira versão dessa contra-razões ao agravo de instrumento. E aqui, pessoal, temos a nossa primeira versão. Olha aqui, máquina potente LTDA, vem a presença de Vossa Excelência apresentar contra-razões ao agravo de instrumento, interposto por João da Silva. Inclusive que meu nome, né, é João Paulo Santana da Silva. Então, é contra mim. Falou aqui a breve síntese, falou o agravante interpôs o presente recurso visando a reforma da respectiva decisão interlocutória, tá certo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Você quando lê assim, você fala, nossa, é muito inteligente esses modelos de inteligência artificial, né? Porque eles realmente aprendem muito fácil. E se você utilizar o prompt certo, você vai economizar horas de trabalho. Então, por isso que é sempre bom você estar escrevendo um prompt assim, bem elaborado, ao invés de economizar, né? De escrever um prompt bem simples. Quanto mais elaborado e exato ele for, melhor ele vai responder a sua tarefa, né? A tarefa que você deu para ele. E aqui dá as razões para a manutenção da decisão, ou seja, ele está falando que a decisão deve ser mantida. E ele coloca aqui de pontos do acerto da decisão, a ausência de probabilidade do direito e a tese da culpa exclusiva, ou seja, reforçando aquela tese que o defeito da máquina foi por conta do mau uso do João da Silva, né? Eu usei mal a máquina, e colocou até os fundamentos legais explícitos, né, do CDC. E também aqui, de ponto B de argumentação, da prudência do juízo e do risco de dano reverso. Ou seja, o risco da máquinas potentes sofreu prejuízo por causa do mau uso do João, exclusivamente por conta disso. A prudente decisão do magistrado baseou-se no princípio da cautela, ao ponderar o risco de dano reverso agravada, que é a máquinas potentes, se a substituição fosse determinada liminarmente e posteriormente a perícia técnica isenta comprovasse a tese da culpa exclusiva do consumidor. O dano patrimonial sofrido pela agravada nesse cenário deixaria de ser meramente reversível, como alega o agravante, pois o equipamento substituído seria, na verdade, um produto avariado por mau uso do próprio consumidor, configurando um enriquecimento ilícito deste. Aí, portanto, ele fala aqui que, embora o perigo de dano estivesse presente, a probabilidade do direito não se encontrava suficientemente demonstrada. E por isso, ele pede que seja negada a concessão da antecipação da tutela recursal e que seja negado total provimento a esse agravo de instrumento. E tá aí, pessoal, o que vocês acharam dessa primeira versão? Como é uma coisa que sai assim em questão de 2 minutos, ela tá realmente assim muito boa. É uma coisa que, claro, você precisa trabalhar em cima, você precisa revisar, você precisa checar se os fundamentos legais e de méritos estão certos.
E também, se você quiser adicionar algo, você pode escrever aqui no chat ou adicionar também mais fontes para o Notebook LM analisar e utilizar na escrita dessas contra-razões ao agravo de instrumento. Então é isso, você pode sempre adicionar novas fontes, você pode selecionar só uma fonte e falar para ele trabalhar só em cima dela por enquanto, ou tirar apenas os argumentos de tal fonte por enquanto. As possibilidades são infinitas. Realmente o Notebook LM tem se mostrado um grande aliado para fazer essas petições, porque é justamente essa camada de possibilidades e de controle que você tem sobre ele, né? De selecionar e desselecionar fontes quando quiser, e também reduzir o risco de alucinação a quase zero, já que ele só está trabalhando com as fontes que você entrega para ele. E é isso, pessoal, mais um vídeo chegando aqui no final. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que pode te ajudar muito e agilizar muito a sua escrita de petições aí na sua rotina jurídica. Principalmente essas petições, né, de resposta, que muitas vezes você só tem que replicar um argumento jurídico ou fático que você já falou anteriormente. Não se esquece do meu curso, do papel ao prompt, a advocacia na era da IA, tá muito bom. E lembrando que eu ministro ele ao vivo para ter toda aquela interação, né, que eu quero conhecer vocês também, saber quais são suas dores envolvendo a rotina jurídica, para que eu possa sempre também estar melhorando esse curso, né? Então entra aqui no WhatsApp se você tiver interesse. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu abraço para vocês e até a próxima. Valeu!